Começa agora, Palavra Livre, com Beto Zin. Conhecimento que atravessa fronteiras, ideias que constroem o amanhã. O Brasil, o mundo e o futuro que queremos deixar. Palavra Livre, na Rádio KM63, a voz da comunidade. Olá, ouvintes da Rádio KM63. Esse aqui é o programa Palavra Livre, só que um pouquinho diferente. Eu sou o Beto Zin e nós vamos passar aqui a próxima hora, os próximos minutinhos, falando de assuntos interessantes e relevantes para a nossa comunidade. E hoje o tema vai ser saúde. E junto comigo não tem ninguém melhor para falar de saúde do que a Grace da Saúde, que é uma pessoa muito especial que veio aqui nos nossos estúdios da Rádio KM63. E, aliás, esse aqui é o primeiro programa Palavra Livre que está sendo gravado. Então, estamos aqui ao vivo e se mexendo, passando para vocês coisas importantes que merecem estar no seu dia a dia. Então, hoje eu quero mostrar para vocês e falar com vocês dessa pessoa especial. Grace da Saúde. Eu fiquei sabendo que você é lá do Rio Fortuna. E como é que uma pessoa do Rio Fortuna veio para aqui? Tu podes contar para a gente um pouquinho da tua história, por favor? Oi, Beto. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Então, eu sou de Rio Fortuna, interiorzinho de Santa Catarina, uma cidadezinha com 5.000 habitantes. Eu conheço, tenho muitos amigos que vieram de lá, amigos de infância. Isso, e Tubarão mora muita gente de Imbituba, né? Tem, inclusive parentes meus também. Eu sou filha do Donato Vimes e da dona Valmira. Donato mineiro, a dona Valmira dona de casa. E me criei ali, naquela cidade pequena, da onde eu tenho muito carinho. A minha mãe ainda mora lá, minha irmã mora lá ainda. E morei lá até 18 anos. Fiz todo o meu colégio na Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima. E com 18 anos eu fui morar em Florianópolis para fazer a faculdade de enfermagem. Muito bom. Aí a tua propensão para a saúde veio de que forma? Foi um exemplo de alguém? Como é que foi que você se apaixonou aí pela saúde? A minha mãe. A minha mãe é uma grande cuidadora. A minha mãe é uma mulher que gosta do cuidado. Ela cuidou da mãe dela durante 10 anos, acamada, e eu cresci vendo a mãe com aquele cuidado todo, com a mãe dela. Te dando aquele exemplo. Me dando aquele exemplo, cuidando da mãe dela, do pai dela também. O pai dela não era acamado, mas era idoso. Então, o meu pai ficava fora, na mina. Ele ficava 15 dias e vinha para casa a cada 15 dias. E a minha mãe, dedicada ao cuidado da minha avó acamada, do meu avô idoso e das 2 filhas. E aí, quando eu saí do 2º grau, a gente sempre tem aquela coisa, né? O que eu vou fazer? Do que eu gosto? A gente ainda tá muito nova para escolher o que tu quer fazer para a vida inteira. E é uma pressão, né? E é uma pressão. E aí eu pensei em pedagogia, porque a área, eu sabia que eu era da humanas, mas eu tinha aquela dúvida. Eu pensei em pedagogia. E aí a mãe um dia falou para mim assim: minha filha, por que tu não faz enfermagem? Que a minha mãe, quando muito novinha, ela foi auxiliar de enfermagem aqui no hospital de Laguna. Olha. Naquela época, sem estudo, tentando... a irmã dela era enfermeira, então ela trabalhou muito tempo ali em Laguna. E ela, por que tu não faz enfermagem? É uma profissão tão linda. E aí mãe, eu vou fazer enfermagem. Fiz vestibular, passei e realmente eu me encontrei, a minha missão de vida. Eu amo o cuidado, a especialidade da enfermagem é o cuidado. Mas aí você foi fazer enfermagem em Floripa? Em Florianópolis. E aí, como é que foi? Então, como eu fui parar em Florianópolis também, né? Aos 15 anos eu conheci meu marido, o Cris. Nossa, que é bacana. em Bitubense. Abraço pro Cris, então. Abraço pro Cris. Aos 15 anos eu conheci o Cris, que era em Bitubense. E dos 15 anos até agora em Bituba,
foi a minha cidade que eu escolhi. Rio Fortuna eu nasci, Certo. e Imbituba foi a cidade que eu escolhi para viver, para criar meu filho. Né, Gabi? O Gabi também ama Imbituba. E fui para Florianópolis fazer a faculdade porque meu marido, ele trabalhava lá. Trabalhava, estudava lá. E aí fui fazer a faculdade lá. E quando eu terminei a faculdade, meu primeiro emprego, minha primeira experiência profissional foi aqui em Imbituba, no posto de saúde da Divinéia. Mas que maravilha, olha, e a Divinéia é um Eu amo centro o bairro. cultural também daqui. Eu amo aquele bairro, mora no meu coração. Agora, durante a campanha, foi o primeiro bairro que eu escolhi para estar visitando, porque foi lá que tudo começou mesmo, assim, né? Eu trabalhava no Programa Saúde da Família. Ok, agora eu estou entendendo um pouquinho melhor a Da Grace. minha história. Mas aí, Grace, eu sei que tem um pulo aí, né? Você deve ter se dedicado bastante no posto de saúde, trabalhando com saúde. E aí eu sei que teve um aspecto da tua vida que você entrou para a política através de uma secretaria, não foi isso? Foi isso. Eu me formei em 2003, vim para Imbituba, trabalhei no Hospital São Camilo, trabalhei nos postos de saúde em vários bairros. E em 2016, o Rosenvaldo foi candidato a prefeito de Imbituba. E por várias vezes ele tinha sido candidato e a gente sempre vinha defendendo esse projeto. E em 2006 deu certo. Rosenvaldo foi eleito prefeito de Imbituba e eu fui convidada para ser secretária de saúde desse mandato. Certo. Aceitei. Claro, foi um reconhecimento pelo meu trabalho, porque, como eu falei, o cuidado sempre foi aquilo que eu gosto de fazer, e ser escolhida para cuidar, para gerenciar o SUS dentro de um município foi um grande reconhecimento. Tá, então peraí, né? A minha matemática não é uma matemática muito precisa, mas então quer dizer que quando estava ocorrendo a pandemia do Covid, você estava numa secretaria da saúde, é isso? Estava, Beto. Ah, mas e aí, como é que foi? Eu acho que se tem algum local importante, né, num momento como esse, é uma secretaria de saúde. E aí, como é que foi? Então, esse é um assunto até que sempre que a gente fala eu me emociono. Me emociono porque, como profissional de saúde, a gente estudava sobre pandemia, sobre endemias, só que aquilo era uma coisa muito distante, parecia que aquilo nunca ia acontecer. Parecia que aquilo era só nos livros, sim, né? Sim. Só o que a gente estudava na faculdade, só nos livros. E aí, isso aconteceu justamente no momento que eu estava na Secretaria de Saúde. Estava no local certo, na hora certa, porque foi de fundamental importância em Imbituba ter uma pessoa técnica naquele momento. E o Rosenvaldo, ele também é da área da saúde, né? Rosenvaldo médico, prefeito, e eu secretária de saúde e enfermeira. Olha, então, se Deus abençoou alguma cidade, abençoou Imbituba, então, né? Verdade, Beto. Até eu falei isso hoje de manhã, tem um político aqui em Imbituba, bastante antigo, e ele falou que quando meu nome, porque eu era enfermeira, eu não tinha histórico na política, e quando meu nome surgiu, que eu fui uma escolha pessoal e não política, não uma indicação política, ele disse que sentiu pena, assim, essa menina não vai dar conta. Porque, quer queira, quer não, é um triturador, é um moedor de gente, né? Cuidar da saúde do município como Imbituba não foi fácil. E ele falou, essa menina não vai dar conta. E aí veio pandemia, passou a pandemia, a gente enfrentou aquilo com muito amor, com muita garra, com aquela missão realmente de salvar a vida, sabe, Beto? Eu sempre tive interessado assim em saber de uma coisa, porque nós estávamos do outro lado, né? A gente estava sofrendo as agruras de uma pandemia, sem também entender muita coisa. Mas assim, tu que estás dentro da saúde, existe ou existia ou existe hoje algum protocolo para isso? Ou não? Então, os protocolos, as nossas ações, elas vinham de um dia para o outro, porque ninguém esperava aquilo. Nem Ministério da Saúde, nem Organização Mundial de Saúde. Então, a gente ia se adaptando dia a dia com as novidades que chegavam. Eu sempre dizia que a gente dormia numa situação e acordava na outra.
E para nós, profissionais de saúde, eu tenho uma gratidão imensa por todos os profissionais de saúde que estavam na minha equipe naquela época. O pessoal pegou junto, a gente construiu uma grande família defendendo a vida dos imbitubenses, assim. Tu te recordas, assim, de algum número daquela época ali, por exemplo, de pessoas por dia que tinha aqui em Imbituba que infelizmente nos deixaram? Então, a gente perdeu, né, grandes amores da vida, a gente perdeu pessoas super importantes pra gente e a gente tinha perdas, 2 perdas, 3 perdas, né, num Nossa. dia, mas mesmo assim a gente conseguiu um dos melhores índices do estado de Santa Catarina, com a nossa dedicação e com o nosso trabalho. Quando eu digo que eu me emociono, meu filho, o Gabi era pequenininho, e eu chegava em casa com aquela saudade toda e eu não podia chegar perto do Eu Gabi, imagino, você porque a estava. vacina não tinha chego e a gente, na verdade, não sabia com que a gente estava lidando, sabe, Beto? A gente conhecia que era um vírus que a gente pegava, como a gripe, e podia morrer, podia não morrer, né? E Era tudo aquilo muito nebuloso, né? tudo muito nebuloso. E a gente com muito medo, a gente com medo de levar essa doença para casa, com medo de pegar essa doença, mas mesmo assim a gente entendeu qual era a nossa missão ali e, e a gente enfrentou aquilo com muita maestria, com muita excelência, e aonde a gente conseguiu atingir assim os melhores índices. Imbituba foi a cidade que conseguiu atingir, a primeira cidade a atingir a vacinação dos 18 anos. Então, hoje olhando para trás, assim, eu fico pensando como que eu dei conta, como que a gente viveu aquilo De tudo, fato. 2 anos, né? Com aquele medo, e a gente ia com medo mesmo, e a gente entendeu que a nossa missão ali naquele momento era salvar a vida dos imbitubenses. A gente colocou isso em primeiro plano e a gente segurou a mão um do outro, e a equipe de saúde, assim, foi excelente, assim, gratidão eterna para eles, assim, pelo fato, e todos, sabe, Beto? Técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos que eram da área da saúde, mas também os motoristas que não eram da saúde, mas que estavam inseridos naquele meio ali, estavam na Secretaria de Saúde, as meninas da limpeza, as meninas da farmácia, então, os agentes comunitários. A gente entendeu que a nossa união, que o nosso fortalecimento ia salvar. Eu falo sempre para eles assim: a gente salvou muita vida. A gente não tem ideia da quantidade de vidas que a gente salvou, mas Eu a gente salvou imagino. muita vida. Eu imagino. E eu tenho uma grande lembrança daquela época que estávamos, né, envolvidos num assunto que era um assunto fora da questão biológica, de saúde, médica, né, e tinha uma questão política, né, que envolvia a tal da polarização, né, que todo mundo tinha uma ideia ou muito à esquerda ou muito à direita, não conseguiam se conversar. O vírus não conversava com nenhum dos dois, mas muita gente acabou comprando certas ideias, né, que dificultaram, quero crer, o trabalho da saúde, né? Prejudicou muito. E hoje, infelizmente, a gente está percebendo, assim, em vários pontos do mundo, e aí eu queria perguntar para ti como é que está por aqui em Bituba, que esse tipo de desinformação está voltando à tona, né, principalmente no que diz respeito ao sarampo e à poliomielite, né? O que me deixa muito preocupado, eu já participei muito do Rotary, a gente já fez muitas campanhas, né? Aí um abraço aí pro pessoal do Rotary, que tem todo o meu respeito e consideração. Um dia eu ainda volto aí com vocês, hein? Mas a gente trabalhava tanto, né, para vacinação das crianças e, sei lá, de um momento para cá as pessoas começaram a endoidar e não querer vacinar os filhos, né? E isso hoje está resultando num retorno da poliomielite, num retorno, infelizmente, do sarampo, né, trazido do hemisfério norte para cá. E aqui, como é que tá? O pessoal tá vacinando? Então, a gente tem os antivacinas aqui também. Não acredito. A gente tem, infelizmente, a gente tem os antivacinas aqui também. Então, esse assunto, assim, é um assunto
chato, é um assunto, essa desinformação, o que o presidente na época fez na pandemia, nós lutando contra um vírus que ninguém conhecia, e a gente querendo muito essa vacina, e a gente entendendo que a vacina era a salvação. E como discutir que a vacina não fez bem, as pessoas morriam, a vacina chegou, as pessoas pararam de morrer. O gráfico É estatístico, é estatístico. Eu ainda tenho parentes meus que tiveram paralisia infantil, o Gabriel não vê mais isso, o Gabi não sabe o que é isso. Por quê? Porque teve a vacina, porque erradicou esse tipo de Eu doença. acho que isso faz parte do desentendimento das pessoas. Tem uma geração aí que nunca viu ninguém com sarampo. Ninguém não viu, não vai ver, tomara, quer dizer, né? Agora a gente não sabe. Aí, como não vê, fica descrente. Isso. Né? Não, isso não existe, quer dizer, mas só que, poxa, a gente tem que confiar, né, pelo menos na história da ciência, né? A gente precisa acreditar na ciência, a gente precisa acreditar nos cientistas, a gente precisa acreditar. Eu sou enfermeira. Certo. Da saúde. Como que eu discuto com o carpinteiro? O carpinteiro sabe da área dele e a saúde sabe da área dela. Os cientistas sabem da área deles. A gente não pode discutir com aqueles que dedicam a vida a esse estudo, dedicam a vida a isso. E a vacina, mais que isso, ao longo dos anos, ela comprovou a eficácia dela. Eu me lembro de desculpa te interromper, não, mas fica à vontade, é que eu me lembro assim, eu sou uma pessoa muito... Eu não consigo não entender as coisas, né? Eu tenho que ir atrás. E quando começou essa história da Covid, né? Eu me lembro que em outubro, novembro do ano anterior, começou a surgir histórias vindas da China, né? Que tinha gente morrendo, que não sei o que, não sabia o que era, tal, pá. E vídeos, inclusive, em chinês, né? E pessoas dizendo, olha, tá ruim aqui e tal. E aí eu comecei a pesquisar essa variação, o Covid, né? E acabei lá em 1917, 1918, no que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. E aí, ali, inclusive, meu pai comprou pra gente uma enciclopédia chamada Mirador, 1970, né? Tava lá no papel. Eu peguei a enciclopédia de 1970, portanto, antes de muitos políticos terem nascido, né? Ou nascido para a política. Aí eu pego e vou olhar, olha, tem um grupo de antivacinas aqui, olha, tem um grupo aqui de contra o uso de máscaras, em 1917. Então, tudo aquilo que aconteceu foi um repeteco do que já havia acontecido 100 anos antes. O ser humano parece que não aprende? Então, retrocesso, né? Um retrocesso assim imenso. Eu gosto muito de escutar os mais velhos. Eu gosto muito de escutar quem tem mais experiência que eu. E uma vez eu conversei com um senhor que falou para mim que se concretizasse alguns atos políticos que aconteceram no Brasil, nós retrocederíamos 100 anos. Eu olhei para ele, eu não discuti, porque ele tinha, óbvio, muito mais experiência que eu. Mas não acreditou. Mas eu pensei assim, que exagero dele. Que exagero, como que a gente vai retroceder 100 anos? E não deu outra, a gente retrocedeu exatamente isso, 100 anos, aonde tinha os antivacinas, aonde tudo lá começou, e não dá para entender como que a política, como entrou na cabeça das pessoas dessa forma, colocando inclusive em risco a vida do próprio filho. Como que eu posso negar para o meu filho a proteção de uma vacina? Como que eu posso fazer isso? Se você já foi protegida. Se eu já fui protegida, se eu já tive esse direito, sabe? Então, a gente devia comemorar a ciência todos os dias, a gente devia comemorar a vacinação todos os dias. A vacinação na nossa época era de pistolinha, ninguém perguntava, ninguém questionava, todo mundo entendia que aquilo era para proteger os filhos, né? Fazer aquela fileirinha e a pistolinha em todos, nunca ninguém questionou o que tinha ali, se aquilo ali era bom ou era ruim. E então a gente realmente assim
como a desinformação, como fake news, como cortinas de fumaça para esconder outras coisas dentro da política nos prejudicaram tanto assim, inclusive na saúde, inclusive na proteção da vida das nossas crianças. E como é que foi para você, né? Você já contou que passou todo esse período aí, e daí mesclando a questão da saúde e a questão da política, um belo dia acabou, né? O Covid foi dominado, né? Mais ou menos, temos ele aí ainda entre nós, né? Mas pela vacina conseguimos controlar, né? Passamos por todo aquele perrengue. Como dizia um amigo meu, entre mortos e feridos, salvamos-nos todos, né? Perdemos muita gente no processo e hoje, né, você está pretendendo um retorno, né? Porque daí eu sei que aconteceu muita coisa e imagino a pressão que tu deve ter sofrido, porque o Brasil inteiro estava com muito mais ódio no coração do que se pudesse imaginar que uma sociedade pudesse desenvolver a partir de questões assim, né? Mas e aí? O que aconteceu com a Grace, né? Depois disso tudo, né? O que ela fez? Então, aí a pandemia, ali na pandemia, com o meu trabalho, com o trabalho da equipe de saúde, a Grace teve uma visibilidade grande dentro da cidade. A Grace teve um reconhecimento da população pelo trabalho que eu desenvolvi junto com a minha equipe. E aí aconteceu, vamos deixar depois do intervalo assim. Sim, eu acabei de receber uma mensagem aqui. Deixa eu ver o meu ponto. Sim. Não tem ponto coisa nenhuma. Pessoal, fique com a gente. Daqui a pouco o papo tá muito bom, mas a gente precisa fazer o nosso intervalinho. Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo Palavra Livre. Não desligue, você está na melhor. Tá no ar, pode escutar a rádio que veio pra conectar informação, música e alegria, todo dia com você na sintonia. Rádio KM63, pode sintonizar, a voz da comunidade sempre no ar. Cultura, notícia e muita emoção, a rádio que fala com o coração. A voz da comunidade no ar. No mundo digital tem que aparecer com estratégia certa pra crescer. Sua marca forte do jeito que queria, quem faz acontecer é a BM Mídia. No coração de Imbituba é fácil estacionar. Estacionamento Central é só chegar. Segurança e praticidade pra você. Deixe seu carro tranquilo, você vai ver. Estacionamento Central, pode confiar. Bem no centro, o melhor lugar. Só R$8 pra estacionar. Estacionamento Central, no coração de Imbituba. Seu negócio merece destaque. Anuncie na Rádio KM63 e fale direto com seu público. Rádio KM63, a voz da comunidade. Aqui na sua rádio, a alegria está no ar. Quando o dia começa a chamar, tem um cantinho pra te abraçar. Cheirinho bom no ar, vem sentir. É na Dona Drica que eu quero ir. O verdadeiro café mineiro, sabor que aquece o coração inteiro. Tradição e afeto em cada detalhe. Um lugar que conquista de verdade. Na Pedro Zappellini 466. Em Tubarão te espera essa ideia. Sabor e amor num só lugar. Dona Drica Cafeteria pra você voltar. Rodou, precisou, pode encostar. KM63 em Tubarão é o lugar. Mecânica e borracharia com qualidade. Eduardo Motos é confiança de verdade. Eduardo Motos, pode acreditar. Sua moto pronta pra rodar. KM63, venha conferir. Em Tubarão é só chegar. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Quando a vida pede força pra continuar, tem um lugar que vai te acolher.
te abraçar. Em Bom Jardim, São Joaquim, união e amor. Rede feminina levando esperança e valor. Rede feminina, juntas a lutar, com carinho e cuidado pra vida melhorar. Força que acolhe, coragem que vem, cuidando de cada mulher com bem. Tá no ar e chega junto. Tem notícia, música e emoção. A nossa gente tem voz, tem vez. Todo mundo junto na mesma conexão. KM63, A rádio que é a voz da comunidade. KM63, Informação, música e amizade. Rádio KM63. A voz da comunidade. Rota do Sabor chegou pra ficar. Mercado e espetinho pra sua família aproveitar. Sabor e praticidade em um só lugar. No KM60 é só chegar. Vem pra Rota do Sabor, tem qualidade e muito amor. Mercado e espetinho pra você. Rota do Sabor, vem conhecer. Tá ligado? Então vem participar. Sempre tem sorteio rolando. É só se inscrever. Aqui, sua chance é pra valer. É emoção no ar. Você não pode perder. Siga nosso Instagram, @Rádio KM63. você vai ouvir, vai participar. E ainda pode até ganhar. Rádio KM63, Se já prêmio pra valer. a rádio do seu coração. Voltamos a apresentar Palavra Livre. Estamos de volta, ouvintes da Rádio KM63. Você sabe que esta aqui é uma rádio web, é uma rádio digital. Então, a gente tem uma peculiaridade. A gente está aqui e também em todo o planeta, né? Ou seja, a gente está onde o teu coração está. E hoje nós estamos aqui em Imbituba, né, falando um pouco sobre saúde, né? Nesse bloquinho a gente vai entrar um pouco em temas relacionados com a atualidade, mas estávamos falando a respeito de um passado recente envolvendo, eu acho que o fato mais importante, né, das últimas décadas para a humanidade, que foi a pandemia do Covid. Uma pandemia que não apresentou apenas o vírus em si para a humanidade, mas também certos elementos da complexidade humana para todos nós, né? E desenvolveu no mundo inteiro, propiciou o aparecimento de certas figuras muito interessantes que foram contra a vacinação. Mas temos aqui do nosso lado uma pessoa, a Grace, que hoje tu és candidata a deputada federal pelo número que eu estou vendo, pelo PDT. Isso. Tá, agora tu vai me contar o que aconteceu depois da pandemia e como é que você chegou aí no PDT. Então, aí depois da pandemia, como eu estava falando ali, a gente teve um reconhecimento do nosso trabalho pela população. A população entendeu que o nosso trabalho foi lindo, que a nossa luta foi linda, e uma dedicação assim imensa, e isso incomodou alguns políticos poderosos da cidade. Alguns que já tinham a cadeirinha cativa, a Grace poderia atrapalhar alguns planos políticos dos poderosos dentro da cidade, e aí eu sofri uma perseguição política bastante injusta. Sofri uma perseguição política muito injusta, fui arrancada da Secretaria da Saúde e depois eu tive uma liminar para voltar para a Secretaria, mas não me colocaram de volta, né, no meu lugar. Nunca foi sobre cadeira, nunca foi sobre lugar, sempre foi sobre pessoas, sempre foi sobre cuidado. E eu não entendi isso, sabe, Beto? Quando eu entrei na secretaria, o meu único objetivo era ser a melhor secretária de saúde que Imbituba já teve. Eu não era política, eu não estava ali por
por política, eu não tinha pretensão política nenhuma. Eu queria fazer a saúde de Imbituba uma saúde de excelência. E eu consegui. Mas eu nunca imaginei que esse trabalho, que essa dedicação fosse incomodar políticos. Porque ao invés de eles virem para mim durante a pandemia e se colocar à disposição, né, vereadores, se colocar à disposição, Grazi, no que a gente pode ajudar? O que a gente pode fazer para te ajudar nessa luta? Não. Eles resolveram denunciar, falar mal do nosso trabalho, perseguir o nosso trabalho. Então, foi uma escolha deles. Quem sofreu com tudo isso? Eu sofri, óbvio, né? Eu, a minha família, mas quem mais sofreu com tudo isso foi a população de Imbituba, que ficou durante um bom tempo sem o cuidado devido. Eu digo que até hoje eu acho que a população sente falta daquele momento de cuidado, de excelência no cuidado. E aí eu saí da Secretaria de Saúde, muito decepcionada com a política, porque eu não entendia a política. Eu não entendo a política assim. Eu entendo que a política ela foi feita para fazer diferença na tua vida. Eu entendo que a política foi feita para tu atender os menos favorecidos. Eu entendo que a política é feita para decidir coisas importantes na tua vida. Mas E é essa política que eu entendo. Eu não entendi a política como perseguitória, a política como, se tu fizer um bom trabalho, isso pode não agradar alguns. Eu não entendia isso. Hoje eu entendo que tem pessoas que levam a política para esse lado. E nesse momento eu me afastei da política, desacreditada, né, de tudo aquilo que eu não entendia. Por que tanta dedicação? Por que tanto amor? Eu sabia exatamente o amor que eu tinha colocado naquele trabalho, a dedicação que eu tinha colocado naquele trabalho, o tempo que eu tinha deixado meu filho sem a minha presença, abdicado, né, da família. sem a minha presença, Uhum. e o quanto eu amava estar ali fazendo aquele cuidado. Eu achei aquilo muito injusto, que todo aquele cuidado e todo aquele amor foi visto com outros olhos pelas pessoas, e elas me prejudicar pelo amor que eu dediquei à população de Imbituba. Então eu me afastei. E aí eu conheci o Rodrigo Minotto, que é o presidente do PDT, do partido. Ele veio, me resgatou disso tudo, falou o quanto eu era importante para a política, que essa política que eu acredito, ela existe, ela pode acontecer, ela acontece, que tem muita gente boa na política. Aí eu peço um parênteses para ti, porque é o seguinte, as pessoas, elas são levadas a acreditar que política é suja, político não presta, político é tudo ladrão, e também são levadas a acreditar que este mundo não é um mundo para pessoas. Esse mundo é um mundo que a gente tem que evitar os olhos. É isso que é passado para as pessoas. Por quê? Porque, na verdade, política é algo inerente ao ser humano. Nós fazemos política o tempo inteiro. E aí, só para facilitar, o que é feito e que a gente não gosta e realmente percebe como ruim, é algo chamado politicagem, que é o que dominou a conversa, né? Então, muitas conversas que deveriam ser republicanas, muitas conversas que deveriam ser, sim, voltadas apenas e tão somente para aquele que é o soberano, que é o povo, essa conversa não existe. Na verdade, essa conversa que ocorre nos bastidores, porque a gente só consegue depreender que ocorre dessa maneira, porque o que a gente vê que acontece só pode ser uma conversa não republicana e egoísta. Então, esse mundo, e principalmente pessoas da saúde, elas têm esse comportamento que tu apresentaste. Por quê? Porque primeiro você precisa ter uma predisposição para o bem, né? O teu coração tem que estar predisposto para o bem. Quem vai para a saúde, a não ser casos pontuais de pessoas que queiram apenas e tão somente ficar rico com isso, muitas pessoas que trabalham na saúde trabalham por amor, equivalente aos professores, né, que também se dedicam de uma maneira abnegada e totalmente
pensando no conhecimento, no amor, no carinho, que vai fazer o quê? Proteger a sociedade de várias coisas. Agora, quando pessoas como você se deparam com a política, há normalmente uma transformação. E eu quero saber agora, essa transformação ocorreu de agora para diante? Quem vai ser a Graça da Saúde? A transformação, em mim, ela não ocorreu. Eu sou a mesma Graça. E voltei a acreditar que sim, que é possível. E eu entendo que só através de uma boa política a gente vai conseguir mudar a realidade de muita gente. E é por isso que eu estou aqui. Como eu estava falando, assim, foi um momento que o Rodrigo me trouxe para o PDT, um político como poucos, que acredita na mulher na política, empodera mulheres, traz as mulheres para o debate, e eu me senti muito acolhida pelo PDT, Certo. no grupo do PDT. E, Beto, o que essa perseguição toda fez? Ela fez eu entender que tem muita gente ruim na política, mas que também a gente tem pessoas realmente preocupadas com a população e com as pessoas. São mais pessoas preocupadas com a população do que as que não são preocupadas. O bem sempre é maior. O mal faz mais barulho, mas o bem tem muito mais pessoas de bem do que de mal, né? E a gente discutir hoje a política, a gente precisa entender, a gente entrou muito nessa coisa de direita e esquerda. Quando eu levo meu filho no hospital, eu não quero saber se é direita, se é esquerda, eu quero que meu filho seja atendido. A gente entrou nessa polarização e isso fez muito mal pra gente. Esse ódio disseminado, essa coisa que não se discute mais projeto, se discute... Tem vacina para isso? Eu não sei te dizer. Eu acho que vai ser um trabalho árduo, um trabalho, de repente, de 100 anos, como a gente estava falando, Ok. para a gente voltar a estar onde nós estivemos há algum tempo atrás. Algum tempo atrás era feio ser preconceituoso. Era feio ser racista. Hoje as pessoas vão para a rede social e falam de racismo e de preconceito de uma forma... achando aquilo a coisa mais linda. Os crimes cometidos, né, por várias pessoas, principalmente que estão no poder, no mais alto escalão, eles acabam dando exemplo. Um exemplo negativo de que tudo pode. Exato. E há uma deturpação, na verdade, quando a gente pensa naqueles princípios, né, que norteiam a maioria das civilizações, depois da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, são deturpados a um ponto que a pessoa pensa que liberdade é fazer tudo o que ela quiser. E não é assim. Justamente esses conceitos eles vieram para delimitar até onde vai a tua liberdade. Delimitar certinho o conceito de igualdade, porque na verdade ninguém é igual a ninguém. Essa igualdade que se pretendeu na Revolução Francesa e que ainda hoje não alcançamos, é a igualdade social. Exato. E a fraternidade, que é o que está inerente nas pessoas de bem, é uma fraternidade de considerar todo mundo irmão. E sendo irmão, a gente pode até brigar, né? Como irmãos brigam, discutem e tal, mas ninguém vai querer o mal um do outro. Então esse negócio de ficar ameaçando a saúde, ameaçando a integridade, ameaçando até mesmo a liberdade, isso aí não é só feio, né? Eu acho que já passou da escala de feio. Isso aí já é uma canalice que estão fazendo com a gente e precisa ter alguém que tenha uma voz, e é por isso que, ao te escutar, eu pensei assim, é uma pessoa muito bacana para trazer para a Rádio KM63. Por quê? Porque a gente precisa ter alguma voz que diga o feio é errado. Que ficar... parece óbvio, né? Parece óbvio. A gente tem que ficar falando óbvio, né? A virtude, ser bom, ser honesto, não ser corrupto, esse é o certo. E é aí que a gente tem que nos posicionar. E não o contrário. Então, quando você permite que uma pessoa faça o caos, baseado, por exemplo,
na misoginia, ou que relativize feminicídio, ou que relativize qualquer situação que agrida o ser humano, essa pessoa não deve ter voz nem vez. Ah, mas e a liberdade? Que liberdade? Liberdade de falar coisas ruins? Eu acho que o ser humano precisa colocar um limite nisso. E esse é o limite que se pretendia colocar na Revolução Francesa, que por um motivo ou por outro acabou não acontecendo. Então eu vejo que essas situações que a gente vê hoje, elas têm muito, muito a ver com as redes sociais. Muito. Ao que me parece, eu posso estar redondamente errado, mas ao que me parece, há uma simbiose de coisas negativas em que tem pessoas querendo ganhar dinheiro, pessoas querendo ascender a poderes, né, tanto do Estado quanto poderes da sociedade, mas que não se importam de ofender direitos e pessoas. E aí, como é que você se prepara para enfrentar esse tipo, porque vai ser assim. Como é que tu está preparado? Então, eu escuto tu falando e assim, toca aqui no meu coração. Eu acho, Beto, que só com muito amor, com muita dedicação. Quando falo, mas amor, né? Eu acho que é por aí, a gente precisa se abraçar, a gente precisa entender que esse mundo não é o que a gente está vivendo nesse momento. A gente precisa entender que político não é ídolo, político é servidor público. O político está ali para criar projetos, políticas públicas para a população. Que voto não é like. Voto não é like. Eleitor não é seguidor. E tu ganhar uma eleição, tu estar no poder, não vale. Tu não pode fazer qualquer coisa para chegar lá. Não vale tudo, né? Tudo. A gente precisa sim, a gente precisa ter uma linha reta, a gente precisa fazer o certo. Hoje, se der voto, falar que a vacina não funciona, eu vou falar que a vacina não funciona porque dá voto. Então e eu acho que isso a gente erra muito. A gente precisa dar um limite para essas pessoas. A gente precisa, se lá atrás, quando o presidente anterior votou a favor de um impeachment, fazendo homenagem a um torturador, o Brasil tivesse tomado providência naquele momento, hoje a nossa situação não era essa. Concordo. A gente precisa, sim, ser duro nessas atitudes que estão tendo. Esses candidatos a deputados que estão aí, falando mal da vacina e dizendo que a vacina não importa, que a vacina que a vacina não funciona, eles precisam ser duramente punidos. Porque Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Não, porque eles estão uma desserviço. Claro, uma atitude assim é claramente eleitoreira, né? Eles só querem voto. E eu já ouvi o nosso ministro Gilmar Mendes tentar passar pano em cima desse tipo de condição, dizendo assim, não, mas só está agindo assim para pedir voto. Mas é a mesma coisa que você disser assim, não, eu vou pedir voto aqui enaltecendo o nazismo, por exemplo, né? O fascismo, né? Deus, Exato. pátria e família. Isso ficou tão normalizado porque as pessoas não entendem. Quem é que vai ser contra Deus? Contra a pátria? Contra a família. Só que esse é um slogan fascista da década de 30 que reverbera a seguinte informação: Deus, mas é o meu Deus, não é o teu Deus. O teu eu não quero. Uhum. Não é todas as famílias, é a minha. Família. A tua eu não quero saber. Exatamente. E pátria, né? Que patriotismo é esse que a gente está prestes a entregar tudo por nada mais uma vez? É a história do Brasil se repetindo século após século. Eu acho que esse tipo de noção é que as pessoas precisam ter, né? De bater no peito e dizer assim, eu sou brasileiro. E sendo brasileiro, e você também, todos nós aqui, né, que estamos participando desse programa, sendo brasileiros, a gente tem que ter noção de que, infelizmente, a gente tem que ter um certo protecionismo em cima de algumas regras e em cima de participações que a gente tem. E isso a gente vai conversar daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Então, pessoal,
Fiquem com a gente, eu sei que o papo tá bom, mas a gente vai continuar depois do intervalo. Não saia daí. Você está ouvindo Palavra Livre. Não desligue, você está na melhor. Tá no ar, pode escutar a rádio que veio pra conectar informação, música e alegria, todo dia com você na sintonia. Rádio KM63 pode sintonizar, a voz da comunidade sempre no ar. Cultura, notícia e muita emoção, a rádio que fala com o coração. A voz da comunidade no ar. No mundo digital tem que aparecer com estratégia certa pra crescer. Sua marca forte do jeito que queria. Quem faz acontecer é a BM Mídia. No coração de Imbituba é fácil estacionar. Estacionamento Central é só chegar. Segurança e praticidade pra você. Deixe seu carro tranquilo, você vai ver. Estacionamento Central, pode confiar. Bem no centro, o melhor lugar. Só R$8 pra estacionar. Estacionamento Central, no coração de Imbituba. Seu negócio merece destaque. Anuncie na Rádio KM63 e fale direto com seu público. Rádio KM63, a voz da comunidade. Aqui na sua rádio, a alegria está no ar. Quando o dia começa a chamar, tem um cantinho pra te abraçar. Cheirinho bom no ar, vem sentir. É na Dona Drica que eu quero ir. O verdadeiro café mineiro, sabor que aquece o coração inteiro. Tradição e afeto em cada detalhe, um lugar que conquista de verdade. Na Pedro Zappellini 466, em Tubarão te espera essa ideia. Sabor e amor num só lugar. Dona Drica Cafeteria pra você voltar. Rodou, precisou, pode encostar. KM63 em Tubarão é o lugar. Mecânica e borracharia com qualidade. Eduardo Motos é confiança de verdade. Eduardo Motos, pode acreditar. Sua moto pronta pra rodar. KM63, venha conferir. Em Tubarão é só chegar. Essa é a sua rádio, ligada em você. Quando a vida pede força pra continuar, tem um lugar que vai te acolher, te abraçar. Em Bom Jardim, São Joaquim, união e amor. Rede feminina levando esperança e valor. Rede feminina, juntas a lutar, com carinho e cuidado pra vida melhorar. Força que acolhe, coragem que vem, cuidando de cada mulher com o bem. Tá no ar e chega junto. Tem notícia, música e emoção. A nossa gente tem voz, tem vez. Todo mundo junto na mesma conexão. KM63, A rádio que é a voz da comunidade. KM63, Informação, música e amizade. Rádio KM63, A voz da comunidade. Rota do Sabor, chegou pra ficar. Mercado e espetinho pra sua família aproveitar. Sabor e praticidade em um só lugar. No KM60 é só chegar. Vem pra Rota do Sabor, tem qualidade e muito amor. Mercado e espetinho pra você. Rota do Sabor, vem conhecer. Tá ligado? Então vem participar. Sempre tem sorteio rolando. É só se inscrever. Aqui, sua chance é pra valer. É emoção no ar. Você não pode perder. Siga nosso Instagram, @Rádio KM63. você vai ouvir, vai participar. E ainda pode até ganhar. Rádio
Rádio KM63. Te dá prêmio pra valer. A rádio do seu coração. Voltamos a apresentar Palavra Livre. Estamos de volta, ouvintes da Rádio KM63, neste programa especialíssimo, onde a gente pode conhecer histórias e também aprender um pouquinho sobre qualquer assunto. É o Palavra Livre, né? A gente está aqui para isso. Muito bem, e neste último bloquinho nós vamos tentar fechar alguns assuntos, mas eu sei que isso é bem complicado, porque é de um tamanho, é de uma enormidade, né, gigantesca mesmo. A saúde é algo muito importante para toda a humanidade, para todos nós, e a gente não pode brincar com isso. Então eu gostaria que a Grace, a nossa participante de hoje, pudesse nos dizer, né, qual é o futuro, né, o que você prevê para o teu futuro e o futuro aqui de Imbituba. Então, agora candidata a deputada federal, levando a saúde como bandeira, como slogan. Obviamente, eu entendo que sem educação não tem saúde. Certo. Obviamente que a gente sem segurança não tem saúde, mas a minha bandeira é a saúde, minha especialidade é o cuidado. E Beto, eu sou uma pessoa muito esperançosa de que a gente tem condições de ter dias melhores. Eu tenho muita esperança de que a gente tenha um mundo melhor, um Brasil melhor. Eu tenho um filho de 12 anos e tudo é por ele, tudo é para ele. E não só para ele, mas para quem rodeia ele. Eu entendo que meu filho faz parte de um sistema, não adianta o meu filho estar bem, o meu filho ter condições e o coleguinha da classe não. O Gabi estudou até pouco tempo em escola pública e eu imagino a dor para uma mãe de levar um filho para a escola com chinelo de dedo nesse frio, com fome. E eu acho que a gente precisa resolver essas coisas básicas. E não é mascarando o índice. Não é mascarando o índice. Não é mentindo, não é nada trazendo, disso. Não é trazendo esse desserviço, né, para a sociedade. A gente precisa enfrentar esse problema de frente. A gente fala que Santa Catarina é um estado com muita oportunidade, um estado rico. A gente tem milhares de crianças na linha da miséria em Santa Catarina. Então, antes que a gente resolva esse problema, Beto, a gente não pode passar para a próxima pauta. A gente precisa resolver que toda criança tenha comida na mesa, roupinha quente no inverno, e a gente precisa que ele tenha uma boa educação. A gente precisa olhar para esses nossos professores que estão doentes, estão precisando desse acalento, desse cuidado. Eu acho que essa é a palavra cuidado, e a gente tem que ter mais qualidade. Com certeza. Nós estamos nos acostumando com coisas muito, muito estranhas, né? O ser humano é assim, né? Ele se acostuma facilmente e a gente está se acostumando, está se adaptando com o que é pior. Eu acho que tu tens, não sei se tu sabes, mas provavelmente sabe, essa senhora que faleceu aqui em Imbituba da febre do Nilo Ocidental. Sim. Né? É algo estranho para a gente, é algo que provavelmente veio de fora, mas como a transmissão é por mosquito e depende do mosquito picar uma ave, né, um pássaro, e isso terminou nessa senhora aqui em Imbituba. Eu, na minha pequena concepção, acho que isso pode se tornar, sim, muito perigoso. Então, o que a gente vem, a possibilidade do que a gente tem pela frente aí de enfrentar ser muito complicado, né? Talvez até próximo, né? Porque tem ebola explodindo na África, tem outras variações do Covid surgindo. Então, daqui a pouco, com a globalização, todo mundo viajando para tudo quanto é lugar, 8 bilhões de pessoas no planeta. O planeta ele já tem está sujeito a esse tipo de acontecimento. E aí, vamos enfrentar isso? Enquanto a gente não entender que o planeta inteiro é a nossa casa, que não adianta jogar lixo no vizinho, porque o vizinho também é a minha casa, que não adianta o meu filho ter oportunidade e o filho do vizinho não ter, eu acho que a gente não caminha. Ah, mas isso é comunismo. Isso é comunismo, não, peraí e tal. Não, eu tô brincando. Não, mas são os estereótipos, né? São os estereótipos, mas eu realmente,
eu não consigo ser feliz olhando para o meu filho, vendo que ele tem oportunidade e o filho do vizinho não ter essa mesma oportunidade. E eu acho que é isso, assim, é como eu te falei, a gente precisa resolver pautas pequenas. O lixo, a água parada, a cidade mal cuidada, isso tudo traz doença, falta de saneamento traz doença. Só quem não tem acesso a um bom banho, a um banho quentinho, uma água boa para tomar, né? A um transporte público, só quem não tem acesso a essas coisas é que fica desejando. Então, talvez as pessoas não tenham... É a história do sarampo, né? Eu nunca vi ninguém com as manchas do sarampo ou sofrendo ou morrendo de sarampo. Então, isso não existe. É a mesma coisa. Eu não vejo uma criança passando fome no estado de Santa Catarina. Talvez é porque você não abre os teus olhos, né? Porque isso existe. E embora os nossos políticos insistam em dizer que não e fiquem jogando holofotes para assuntos e para temas que nada têm a ver com a gente, essas pautas que tu te referes, elas vão sendo deixadas de lado, porque elas acabam perdendo a importância justamente para os políticos que nós erroneamente elegemos. É isso, é a tal cortina de fumaça. É a cortina de fumaça. É a cortina de fumaça. E aí eu chamo a população para esse compromisso, sabe, Beto? A gente precisa aprender a votar. A gente não pode votar nesses políticos que estão aí há décadas e nada fazem pela população. A gente precisa aprender a votar em gente como a gente do povo, gente que está aqui, sabendo da dor de cada um. Eu falo sempre que eu posso me compadecer com a dor do outro, eu posso, mas eu só vou sentir na pele quando eu estiver também naquela situação, né? Eu vou até contar uma história pessoal minha, eu sou enfermeira e eu atendia muitas mulheres que tiveram um aborto e eu me compadecia com aquilo, achava aquilo muito triste. Só que quando eu tive um aborto, é que eu senti o que aquela mulher sentia. Então a gente precisa colocar pessoas como a gente, pessoas que andam na rua e sabem aonde é a tua dor, a dor daquela mãe, a dor daquele pai. E os nossos políticos, eles estão fora desse contexto. Eles não sabem o que acontece dentro de uma escola pública porque eles não têm acesso a essa escola pública. Eles não sabem o que acontece no Hospital São Camilo porque eles nunca vão colocar o pé ali naquele hospital para um filho ser atendido ali. Então, a gente precisa realmente colocar pessoas lá que entendam da nossa dor como a gente, né? E a gente insiste em colocar os mesmos, com uma bela estrutura para fazer campanha, com muito dinheiro, a gente idolatra político, que eu acho que isso é um erro enorme que a população está fazendo. Tu sabe o que eu achava? Eu achava que quando viesse a internet, que quando viessem as redes sociais, pessoas comuns poderiam alçar, né, cargos públicos através do voto, porque elas teriam condições de espalhar esse tipo de boa nova, né? Eu acreditei que isso pode acontecer. Só que o que eu estou vendo é que os espaços da internet também estão sendo corrompidos sendo colocado nesse espaço apenas o ódio, que é aquilo que tu falou ainda há pouco, que parece que é só o ódio que dá like. É isso. Né? Então há um despreparo das pessoas, né, porque as pessoas acabam não sendo, digamos assim, orientadas a pensar que, poxa vida, se eu enaltecer o ruim, o ódio, eu vou estar enaltecendo um futuro ruim para mim, né? Então eu tenho que pensar, até de certa forma egoísta, para poder pensar um futuro, não só para mim, mas para os meus filhos, para os meus netos, para todas as pessoas que estão aí no mesmo barco, né, no mesmo planeta. É isso. A desinformação, o desrespeito é tanto que chegam a colocar a vida do filho, do teu bem mais precioso, em jogo, né? Deixando de vacinar uma criança, deixando que ela tenha esse direito à proteção. Você viu o caso do Semiedo? Agora vamos fazer uma fofoquinha aqui no final do programa. Você chegou a ver essa história do Semiedo? Não. O Semiedo é um argentino que tinha uma amante na Colômbia.
E essa amante estava grávida. E ela não gostava muito do que ele estava fazendo. Depois vocês podem procurar aí no Google aí, Semiedo, né? Esse cara então mandou dar um fim nela. Contratou um pessoal, esse pessoal foi lá, deu 3 tiros nela e ela não morreu. Foi para o hospital e daí disse assim, olha, o Semiedo aí, ele faz umas coisas aí muito erradas. Aí houve um interesse do vice-presidente que queria derrubar o presidente da Colômbia. Disse, peraí que isso me interessa. E mandou a polícia lá. Quando meteram o pé na porta do apartamento do Semiedo, tinha acho que 20 ou 30 mil celulares. Ele tinha uma fazenda de celulares com bots. E ele recebia dinheiro, inclusive da irmã do Milei, $800 mil por mês, para disseminar fake news e desinformação no México, em Honduras, no Brasil, na Colômbia e na Argentina. Então, o que as pessoas estão vendo não é algo assim. O que estão vendo na internet não é algo orgânico, não é algo verdadeiro. É algo que é feito através de inteligência artificial e entregue para a população como verdadeiro. Inclusive, esses bots têm inteligência artificial e conversam com pessoas nas redes sociais. Então, essa desinformação chegou a um nível tal que até mesmo as eleições começam a ter um certo grau de comprometimento e podem trazer resultados nefastos para toda uma comunidade. Então, como é que pegaram esse cara? Só porque ele tentou matar a amante. Senão, ele não seria sequer encontrado. E tem o interesse do vice-presidente da Colômbia, por quê? Porque ele quer assumir, porque o presidente da Colômbia contratou o Semiedo. Então ele quer agora depor o presidente para assumir. Então há um interesse por trás, e aí essa história está sendo revelada ao mundo. Então é assustador porque às vezes aquilo que você pensa que é a informação, aquilo que você pensa que é a verdade, não é. Que tudo que ele está fazendo, esse cidadão está fazendo, é ganhar dinheiro com desinformação. Por quê? Ele cria um nicho de pessoas em cima de algo que é ódio, que é desinformação, mas que muita gente acredita, e depois lá pelas tantas ele oferece aquele pacote de pessoas que estão naquele nicho para um candidato. E esse candidato só chega lá e vende o peixe dele muito facilmente dizendo, eu sou contra a vacina. Então, olha o resultado que isso pode dar para toda uma população que depende da vacina para poder sobreviver. Então é algo que é secular, né? É um desenvolvimento científico global e que é desrespeitado, é jogado fora por um interesse vil que se concentra apenas e tão somente em dinheiro e poder. Então é esse mundo que você está inserida agora, porque antigamente a gente via saúde apenas como uma vacina, um remédio, um tratamento. Hoje não. Hoje a gente quer saúde de qualidade. Então não é só o remédio, não é só a disponibilidade, e aliás o SUS, né? Parabéns aí ao SUS, né? E com esse parabéns a gente também já vai chegando ao final, já fui avisado pela técnica. Últimas palavrinhas aqui para encerrar. Pode falar. Olha, viva o SUS, viva a ciência e vamos acabar falando sobre a última novidade que essa cientista trouxe de volta, os paraplégicos, os tetraplégicos, com a esperança de voltar a caminhar. Né? Polilaminina. Vocês têm noção do que é eu estar 20 anos, 25 anos, sem nenhum tipo de objetivo, sem nenhuma esperança de voltar a caminhar e através da ciência vir um remédio e vai ser aplicado na minha coluna e eu vou começar a andar de volta? Como que eu não vou acreditar nisso? Isso está
na frente dos meus olhos. As pessoas estão caminhando, as pessoas estão voltando a andar. Então, fica esse apelo, né? Fica esse apelo. Vamos acreditar na ciência, porque a gente não pode deixar de lado aquilo, pessoas que estudaram uma vida inteira para salvar vidas, para trazer, para trabalhar prevenção, para a doença não chegar. Isso é magnífico. E como que eu posso, através de desinformação e por uma simples politicagem, colocar isso de lado? Então, fica esse apelo, né? Vamos ler artigos científicos, coisas de verdade, não disparos em WhatsApp, essa desinformação toda, candidatos a deputados que estão aí desinformando só em busca de voto. A gente precisa realmente pensar juntos um futuro melhor para as nossas crianças, para as nossas mulheres, né? E é por isso que eu estou aqui. E eu acredito, sabe, Beto? Eu acredito que o mundo tem jeito. Eu acredito. Que bom. Enquanto eu tiver essa esperança, eu vou estar nessa luta. E eu coloquei também uma criança nesse mundo. Tem responsabilidade. É né? responsabilidade minha lutar e trabalhar para que a gente consiga mudar a realidade que a gente está vivendo hoje. Eu agradeço muito a tua presença. Esse é outro assunto que a gente precisa desenvolver, com toda certeza. Há muito mais para falar, mas a gente já está chegando ao final aqui do programa Palavra Livre de hoje, com a presença sensacional da Graça e da Saúde. E olha, pessoal, para mim foi um programa muito especial. Se foi para você também, né, curta, compartilha, nos siga aí nas redes sociais, agora também no YouTube, né? E faça com que mais pessoas participem dessa conversa, que participem desse tipo de... Não é bem uma análise, né? Às vezes até uma catarse, né? A gente tem tanto sofrimento aí, mas olha, a gente precisa conversar. E é para isso que a gente está aqui no programa Palavra Livre. Eu fui. Palavra Livre. Começa com Beto Zin. Conhecimento que atravessa fronteiras, ideias que constroem o amanhã. O Brasil, o mundo e o futuro que queremos deixar. Palavra